Olá pessoal, eu sou o Alberto Nganzi Júnior. Para quem me conhece sabe que eu nunca escondi a minha fé em Cristo. E nesse vídeo eu vou falar porquê que eu decidi ir para Angola, como foi a minha jornada em Angola e porquê que eu decidi voltar para os Estados Unidos. E eu já fiz esse vídeo várias vezes, mas todas as vezes que eu faço esse vídeo excede sempre 40 minutos. Então aqui eu vou tentar não detalhar muito, vou tentar ser muito breve. E eu também tinha dito que eu iria falar da parte da imigração. Eu decidi falar da parte da imigração num outro vídeo separado, porque senão esse vídeo iria ficar muito longo. Então, as 4 perguntas que eu vou responder nesse vídeo, né? Por que eu fui para Angola? Como foi a minha jornada? Por que voltei para os Estados Unidos? E o que eu aprendi com isso? Bom, primeiro, por que eu fui para Angola? Eu vim para os Estados Unidos em 2013 como estudante. Estudei aqui até... fiquei aqui até 2018 e 1 ano e meio eu fiquei aqui ilegal. E depois, em 2018, meu pai tem uma companhia em Angola, em Cabinda. Ele é um dos sócios lá e ele precisava de alguém de confiança para ele poder ensinar, né, depois para lhe substituir. Então eu gostei do desafio e na medida que eu aceitei esse desafio, também fui tendo sempre sonhos assim, que eu estou andando numa rua, num lado em Angola, no outro lado Estados Unidos. Às vezes entro numa casa em Angola, entro noutra, quando saio daquela casa, Estados Unidos. Tinha sempre sonhos assim, parece flashback. Mas um outro dia eu tive um pesadelo, que eu estava em Angola, no meio de uma multidão. Isso é já antes de eu ir em Angola. No meio de uma multidão, e eu estava muito perdido lá. E tinha uma velha que estava a me puxar, estava com boa de forças. E eu estava a falar com o meu primo Gilo: Gilo, olha essa velha que está a me puxar. Não estás a ver essa velha? Olha só, essa velha está a me puxar. E ele disse, ele parece que não estava a me ouvir. E a velha me puxou até, estava quase a me puxar lá fora. E depois meu primo Gilo finalmente me ouviu e mandou a velha me largar, ele empurrou, uma coisa assim parecida, já não me recordo muito bem. Mas já, e depois a velha me largou e eu fui lá fora, estava de novo no meio de uma multidão, umas velhas a rirem para mim, a me dizerem: onde é que está teu Deus? Onde é que está teu Deus? E aí eu só sei que no meio daquela multidão eu estava à procura da minha esposa e eu não encontrava ela, e depois acordei. E chegou o dia que nós fomos já para Angola. No princípio estava a correr tudo muito bem. Eu, quando saí de Angola, eu praticamente tinha quantos anos? Eu tinha uns 19 anos. Eu praticamente amadureci aqui nos Estados Unidos. Então, tipo, na minha mente estava que, tipo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito fácil a pessoa ter emprego. Então na minha mente estava que em Angola também vai ser assim. Vou chegar, as coisas também são fáceis como são aqui nos Estados Unidos. E vou ter isso, aquilo. Planeei, mas é claro que nem sempre as coisas correm como a gente planeia. Então, fiquei lá em Angola um bom tempo, ia trabalhando, mas via que eu não estava a me desenvolver profissionalmente. E também comecei a dar conta que ficar muito ao lado da família às vezes nos impede de crescer. Porque comecei a dar conta que eu comecei a depender mais do meu pai, tá sabendo? Tipo, eu já estava aqui nos Estados Unidos, já vivia independente, já trabalhava, eu e a minha esposa, né, tínhamos nosso apartamento, eu trabalhava, eu tinha o meu carro, ela tinha o carro dela, já estávamos independentes. E depois, para chegar mais em Angola, ficar a depender sempre do papá, da mamãe, e depois o salário que eu recebia lá, eu não estou aqui a reclamar do salário, mas o salário que eu recebia lá era um salário que eu já não estava habituado aqui. O salário que me pagavam em Angola era o dinheiro que eu fazia aqui numa semana. O dinheiro que eu fazia aqui numa semana era o que me pagavam lá por mês. Então eu comecei a ver, tipo, que eu recuei na vida. E aí depois disso muita coisa aconteceu. Como eu disse, não vou entrar aqui em detalhes porque o vídeo senão vai ficar muito longo.
fizemos o casamento tradicional, minha esposa ficou grávida, teve que vir aqui nos Estados Unidos. Quando ela veio, não voltou mais para Angola. E nós ficamos 1 ano e meio separados. Separados por causa da distância, né? Não tipo divorciados ou porque brigamos. Separados apenas por causa da distância. Aquilo era só um casamento à distância, telefone, videochamada. Minha vida era só toda hora a fazer videochamada. Só que aconteceu quando a minha esposa veio aqui nos Estados Unidos, né, para dar já a luz. Eu comecei, chegou numa fase que eu comecei a adoecer muito. Eu comecei a adoecer muito. E também comecei a me fartar daquela vida em Angola. Você vive num condomínio, lá parece que viver no condomínio é uma grande coisa. E também aquele condomínio, eu não chamo aquilo de condomínio. Aquilo é só, um sítio onde as pessoas vivem, que parece meio organizado, mas sei lá, não sai água, a luz vai, estás a ver essas coisas todas. Eu já não estava habituado a tudo isso. E a mentalidade também das pessoas em Angola, não estou aqui a dizer que todos os angolanos têm uma má mentalidade, mas tem muita gente lá que ainda tem uma mentalidade muito atrasada, como pensam. Aquilo tudo, eu não estava mais habituado àquilo, e eu sentia que eu não crescia. Eu sou alguém que gosto de crescer sempre, sem notar que eu estou a crescer profissionalmente, intelectualmente. Eu gosto de notar que eu estou a crescer, e lá parece que é difícil a pessoa crescer. Ou eu já estava muito habituado com essa vida aqui dos Estados Unidos. Eu fui ficando muito doente. Tinha um dia que eu fiquei doente e eu orei para Deus me curar. E eu me recordo que quando eu acordei de manhã, simplesmente acordei, fui tirar água num quarto de banho para outro quarto de banho, porque não estava a sair água, tem que tirar água com balde, essas coisas assim, eu não estava mais habituado. Tirei a água de um quarto de banho para outro quarto de banho, fiquei a escovar dentro. Depois eu me recordei, espera aí, hoje eu não estou a me sentir mal. Depois comecei a me recordar que eu tive um sonho naquela mesma noite, que Jesus foi no meu quarto, me tocou, e no sonho eu sabia que Jesus me tocando estava a me curar. E quando eu acordei bem. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei lá, eu ainda fiz assim na minha cabeça para ver, para notar se ainda estou com dor de cabeça ou não. E eu já não estava com dor de cabeça. Eu disse, Jesus me curou. Depois disso, passou um tempinho, caí de novo doente e tive de novo o mesmo sonho. Aconteceu tudo novamente. Pum. Depois disso, terceira vez, caí de novo doente. E eu me recordo, essa terceira vez que eu caí doente, a minha irmã, como vivíamos num condomínio, né? A minha irmã vivia também bem próximo da minha casa. Eu fui na casa dela. Quando eu fui na casa dela, comecei a piorar. Ela estava a fazer assim um chá para mim. Eu comecei a piorar, eu fiquei na cama, num dos quartos que ela tem lá de visitas. Na casa da minha irmã, eu fiquei num dos quartos que ela tinha de visita, enquanto ela preparava um chá para mim e também preparava medicamentos. Eu estava na cama, deitado, a me sentir mesmo muito mal, muito mal. E, como eu disse, eu estou a resumir muito aqui nesse vídeo, mas eu já estava farto de estar doente. Essas vezes que eu fiquei doente, que eu estou aqui a dizer, não foram as únicas vezes que eu fiquei doente. Eu fiquei doente lá muitas vezes. E depois comecei a dar conta, tipo, que chegou uma fase, comecei a ficar agora, tipo, com mais frequência. Quer dizer, era mais rápido, tipo, fico doente uma semana assim, outra semana não. Uma semana sim, outra semana não. Comecei a ficar doente assim. Minha irmã preparava o chá, eu estava lá na cama. Eu estava lá na cama, deitado, e uma voz de repente começou a falar assim para mim: por que você não morre só para descansar? Não estás cansado toda hora de lutar, não estás cansado de lutar toda hora para se manter acordado? Por que não aceitas sua morte? Eu acho que é uma voz como se estivesse a me dizer para eu aceitar a morte, porque seria um descanso para mim. E depois eu também fui concordando mesmo com essa voz. Acho que tem mesmo razão. Tem razão, acho que é melhor eu morrer
E isso, minha esposa já tinha dado parto, eu ainda não tinha pegado a minha filha nem nada. Eles estavam aqui nos Estados Unidos e também já era tempo de corona em Angola. Então eu comecei a fechar os olhos devagar, devagar. Eu praticamente naquele momento eu tinha aceitado a morte. Eu fui fechando os olhos devagar, mas depois também algo falou para mim: não te esqueças que o poder da vida e da morte está na sua língua. Naquele exato momento eu levantei, ganhei umas forças que não sei vieram de onde, fui na sala da minha irmã, comecei a orar fervorosamente, aquilo é mesmo a gritar, orar e a gritar. Na medida que eu orava, ia transpirando, porque estava a orar mesmo com força, então aquilo estava me fazer transpirar. Eu orava, caminhava, saltava, dava gritos. Fui orando, de repente comecei a me sentir bem. Na medida que eu fui orando, cada vez que eu fui orando, comecei a me sentir melhor. Eu orei e fui agradeci a minha irmã, né? Tomei o chá que ela me deu e comecei a me sentir mais ou menos. Fui em casa, tomei banho e fui trabalhar. E a doença passou, tipo, não passou já assim de repente, mas me senti bem melhor durante o dia. No outro dia melhorei mais um bocadinho, outro dia mais um bocadinho, até mesmo que melhorei. E depois aí chegou já uma fase que eu tinha que ir para Luanda, para ir já preparar a minha entrevista já para vir aqui nos Estados Unidos. Uma das coisas também que me fez desistir de Angola é eu estava a pensar: minha filha virá mais aqui. Se eu estou toda hora a ficar doente, então minha filha também virá mais passar por isso, minha esposa também virá mais passar por isso. Quer dizer, vou lhes tirar lá dos Estados Unidos, onde já estão bem, vou lhes levar para Angola para passar mais pelo que eu estou a passar, tipo aquela toda a dificuldade da vida, só para a pessoa sair de um nível de vida para outro, tem que fazer sei lá que tipo de ginástica, tem que fazer muita coisa. Eu disse: não, se eu tenho uma forma de abreviar isso, eu vou abreviar. Por que eu vou ficar aqui a sofrer sabendo que nós podemos ir num outro sítio e viver melhor? Eu tinha falado já com minha esposa: não volta mais em Angola, eu é que vou te encontrar aí. Então chegou já uma fase que eu estava ir já para os Estados Unidos, tratar já as minhas coisas. Aliás, ir para Luanda para tratar a minha entrevista na embaixada americana para poder ir para os Estados Unidos. Uma semana antes de eu ir para Luanda, estava me sentindo também de novo mal. Vou num hospital, me falam que tenho malária. Vou no outro hospital, febre tifoide. As pessoas, quem me conhece sabe que dificilmente eu fico doente. Comecei até a pedir soro, porque os medicamentos assim normais já não faziam efeito nenhum em mim. Aliás, faziam efeito, mas por pouco tempo. Eu tomava medicamento, uma semana vou me sentir bem, outra semana de novo. Então eu comecei a pedir soro. Eu que nunca fiquei doente, quando começaram a me injetar os medicamentos assim, né, em forma já de soro, eu só fiquei a pensar: meu Deus, eu nunca fiquei numa cama do hospital porque estou doente e agora estou aqui eu apanhar soro. Eu tenho que sair desse país o mais imediato possível. Fiquei doente, os médicos praticamente não conseguiam adivinhar o que saber, porque os médicos não podem adivinhar. Mas os médicos praticamente não conseguiam saber o que eu tenho ou o que eu tinha. E eu fui mesmo para Luanda assim, e o tipo de visto que eu estava a fazer, eu tinha que fazer exame médico. Minha mãe estava bem preocupada que eu poderia não passar nos exames médicos e não podia, se calhar não iriam me dar o visto porque não iria passar nos exames médicos, não sei o que. Não, eu fui mesmo em Luanda. E mais engraçado é que no dia que eu cheguei em Luanda, logo que eu cheguei em Luanda, eu comecei a me sentir bem. Aí fiz todos os exames médicos, toda a papelada da imigração e o resto já para ter a entrevista na embaixada. Isso tudo, a parte toda da imigração, os procedimentos que eu utilizei,
para ter o visto americano, tudo isso vou contar num outro vídeo separado, porque senão esse vídeo vai ficar mesmo muito longo. Só assim já são